Tiago, capítulo 1, verso 12. Diz assim a palavra de Deus, Tiago 1:12. Bem-aventurado, vamos aqui, meus irmãos, Tiago 1, versículo 12. Vamos ler vários versículos e meditar sobre essa carta de Tiago, que é meio-irmão de Yeshua HaMashiach, filho de Maria e José. Amém? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Eterno tem prometido aos que o amam. Então, meus irmãos, você que está sendo provada, minha irmã, meu irmão, veja bem, se você sofre, ou seja, se você não cede à tentação, se você não cede à provação, receberá então a coroa da vida, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Agora observe bem o versículo seguinte, meus irmãos. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E observe aqui a explicação no verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então veja bem, irmãos, Deus, ele permite que a pessoa seja colocada numa prova, mas não que seja algo que a pessoa venha a cair. Deus quer apenas verificar se a pessoa vai passar por aquela prova. Mas ali, nele não está tentando a pessoa. O que vai ser tentado é a própria pessoa que é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria Yetzer-Hará, ou seja, pela própria sua inclinação do mal. Então, a pessoa, ela é tentado não por Deus. Deus, ele coloca em prova. Vamos dar um exemplo, meus irmãos. Alguém oferece alguma coisa para você que você sabe que não é permitido por Deus. E alguém lhe oferece algo e você rejeita aquilo. Você não aceita aquilo. Educadamente, você não aceita. Então você venceu aquela prova. Às vezes, você está passando em frente a uma loja, tem algo ali que o Eterno não aprova. E você resiste àquilo e não vai. Agora, se você vai, você está atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Porque não foi Deus que te tentou, quem te tentou foi a própria concupiscência, próprio você mesmo, dentro de você. Aqui no verso 15 diz, depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, se você deu lugar à concupiscência, você sabe que aquilo está errado, mas você não resiste. Então, você deu lugar à concupiscência, a concupiscência você dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Se não houver arrependimento, a morte eterna espiritual. Verso 16, meus irmãos, da carta de Tiago, capítulo 1. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, meus irmãos, se tem algum benefício, alguma bênção, não vem de ninguém. Vem porque Deus quis que você fosse abençoado. Não é pelo teu mérito, não é pelo meu mérito, porque vem é do alto, descendo do Pai das luzes. Essa expressão aqui, Pai das luzes, é interessante que ela foi tirada do livro de Enoque. Amém? Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha, nosso Deus nunca mudou, meus irmãos. A palavra de Deus aqui diz em Tiago que o nosso Deus nunca mudou, nem uma vírgula mudou da sua palavra até os dias de hoje, nem nunca mudará, meus irmãos. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Verso 18, meus irmãos, diz assim, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então, se ele nos gerou pela palavra da verdade, como que nós sabemos se somos primícia de suas criaturas, se somos seus filhos? Portanto, vem o verso 19 dizendo, portanto, meus amados irmãos, todo homem aqui, todo ser humano, seja pronto para ouvir, sempre pronto para ouvir, tardio para falar, ou seja, demorado para falar, mas tempo ficar calado, e tardio para se irar, nunca se irritar, nunca se irar. Então seja pronto para ouvir, para falar só depois de pensar 200, 300 vezes. E tardio para se irar, então nem pensar se irar. Porque aí sim é gerado pela palavra da verdade. Porque o irmão, o Eterno aqui fala em Tiago, isso não está só em Tiago, nós já lemos isso em várias outras epístolas, e a própria Yeshua falando que o ser humano, homem e mulher, deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, porque às vezes o que você vai falar vai te ser um laço, tardio para se irar, um laço diante de Deus, e tardio para se irar, porque aqui diz no verso 20, porque a ira do homem, não, do ser humano, não opera a justiça de Deus. A ira do ser humano não opera a justiça de Deus. Então, irmãos, nós devemos estar, louvado seja Deus, glória a Deus, nós devemos estar aqui, meus irmãos, um momentinho, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? Por isso, irmãos, rejeitando, olha, nós temos que ter a atitude de rejeitar toda a imundícia e superfluidade de malícia, meus irmãos. Toda malícia, meus irmãos. A malícia nesse mundo, malícia, está ligado, meus irmãos, a malandragem, a sensualidade, a tudo isso, meus irmãos, deve ser rejeitado, mas recebendo o quê? Com mansidão. Olha que palavra que está sempre presente, né, meus irmãos? Tiago também fala da mansidão. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Por que ele fala que pode e não diz logo que vai salvar? Porque, meus irmãos, ela só vai salvar se nós obedecermos essa palavra. Então, nós devemos receber com mansidão a palavra em nós enxertada, e ela pode salvar a nossa alma, mas rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, meus irmãos. É malícia, é brincadeirinhas maliciosas, piadinhas, que o Eterno não se agrada, meus irmãos. Amém? Imundícia e superfluidade de malícia, mas recebei com mansidão. Mansidão, irmão. Aquilo que agora o nosso irmão Lucas orou. Nós devemos receber essa palavra com amor, com mansidão, e não como peso. O mandamento não é peso. O mandamento é para receber com alegria e cumprir com alegria. Então devemos receber com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual pode salvar as nossas almas. Agora veja bem, irmão, verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, irmãos, Tiago aqui está falando, a pessoa se ouvinte da palavra e não cumprir, está se enganando a si mesmo. A pessoa está ouvindo a palavra. Agora nós estamos falando, tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Se nós estamos ouvindo essa palavra e não obedecemos, estamos enganando nós mesmos. Não está enganando o outro, não. Não tá, a pessoa que está se enganando. A palavra de Deus diz assim, sede cumpridores da palavra. Sede obediente da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Senão você está enganando a você mesmo. Você mesmo está fazendo ser de enganado. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque logo se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era.
Então, exatamente, irmão, quando você ouve a palavra e não é cumpridor, isso daí, você ouviu a palavra e depois esquece a palavra. Mas aquele que é cumpridor, ele recebe a palavra e guarda aquela palavra. Aleluia. Guardar a palavra é deixar ela gravada na nossa mente, no nosso coração. Porque se você é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Agora, verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, se você atenta para a perfeita lei da liberdade, porque a lei da liberdade, a Torá perfeita, é aquela que nos liberta do pecado. Lei perfeita da liberdade, porque o que escraviza é o pecado. O vício está no pecado. O vício da malícia, o vício da maledicência, o vício da irritação, o vício da ira, o vício da raiva. Mas a Torá vivida, cumprida, ensinada por Yeshua, nos livra da ira e nos dá a liberdade de viver conforme Deus quer. Então, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido. Olha que ele reitera novamente. O Tiago, ele fala, não sendo ouvinte esquecido, tem que ser ouvinte cumpridor, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E o verso 26, ele continua, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. A nossa língua, meus irmãos, tem que ser refreada 24 horas por dia. Aleluia! Você tem que refrear a sua língua. Você, colocado em prova ou não, você tem que estar sempre com a sua língua refreada. Porque ele diz, aquele que cuida que é religioso, mas não refreia a sua língua, a língua que fala mal do próximo, a língua que faz fofoca, a língua que mente, a língua que fala palavrão, a língua que prega uma palavra que não está na Bíblia. Todas essas línguas, meus irmãos, são línguas que devem ser refreadas, porque está enganando o seu próprio coração. Então, a religião desse é vã. O que quer dizer vã? Sem valor. A religião sem valor. E aqui ele vai dizer, verso 27, meus irmãos, essa única palavra, os únicos versículos na Bíblia que fala a palavra, o que diz o que é religião, o único versículo da Bíblia é o versículo 27 de Tiago I. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta. A definição de religião da Bíblia está aqui. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É o quê, irmão? É o tzedaká. Aleluia. E efetivamente, tzedaká que vai ser dado para aquele que necessita, meus irmãos. Amém? Vocês têm que saber isso. E guardar-se da corrupção do mundo. Da corrupção do mundo, das tentações do mundo, de toda a malignidade que há no mundo. Então, a religião pura e imaculada para Deus, ela resume aqui, Tiago resume, visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações. Irmão, isso é importante. Amém? Porque isso é que é a religião. A religião é essa. E guardar-se da corrupção do mundo. Então, se você vê que tem pessoas que estão corrompidas, meus irmãos, com suas palavras, com seus comportamentos mundanos, você se afasta, minha irmã, meu irmão. Você não deve se misturar com essas pessoas. Porque se lembra, inclusive, na paraxá dessa semana, que fala que não dá para misturar o boi com o jumento. Exatamente porque o boi é kasher e o jumento é impuro. Da mesma maneira, irmãos, devemos nos guardar da corrupção do mundo. Então, se você quer saber, o único lugar na Bíblia que fala qual é a religião para com Deus e Pai, é visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações.
Dá o tzedaká para aquele que precisa. Saiba aonde vai dar o tzedaká, porque aquele lugar que você der o tzedaká vai ser para aquela pessoa que precisa realmente. Você sabe que precisa e é dado para que precisa. E guardar-se da corrupção do mundo, meus irmãos. Amém? Continuando aqui, meus irmãos, no capítulo 2, ele diz assim no verso 1: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Isso é importante, meus irmãos. Não podemos fazer diferença. A é melhor do que B. Para o eterno não tem isso. Não tem A nem B. Nós todos não podemos ter acepção de pessoas. Por quê? Se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te embaixo do meu estrado, porventura não fizer distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu os que o amam? Então, meus irmãos, mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, irmãos, veja bem, Tiago diz aqui, não deve dar preferência a um nem outro. Tem que tratar da mesma maneira. Isso não é só na congregação, mas é na nossa vida, no dia a dia. Não se pode, porque esse aqui, ele está maltrapilho e o outro está bem vestido, não. Os dois são filhos de Deus, as duas são filhas de Deus. E devemos honrá-las. Aqui está em Tiago capítulo 2. Amém? E diz aqui, irmãos, verso 8, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a Torá real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis, porque o mandamento é que tudo o nosso próximo tem que ser amado ou igual a nós ou mais do que nós. Nós não podemos amar o próximo menos do que a nós mesmos. Então, Yeshua, ele fez, isso aqui está na Torá, irmãos. Isso aqui, amarás ao próximo como a ti mesmo, está em Levítico 19, 18. Está aí Yeshua, Marcos, capítulo 9, Marcos, capítulo 12, versos 28 e 29 e 30. E está aqui também Tiago, capítulo 2, verso 8. Amarás ao próximo é como a ti mesmo. Por causa que o que você tem que desejar para você, você deseja para o seu próximo. E o verso 9, ele ainda fala da acepção. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela Torá como transgressores. Porque, agora verso